Meu nome é Clair da Flora Martins, sou advogada, defendo milhares de trabalhadores e hoje tenho 71 anos. Nasci em 1945 em Porto União, uma cidade pequena de Santa Catarina. Na época tinha 30 mil habitantes e é uma cidade, então, é a minha cidade natal, mas eu saí de Porto União com 3 anos de idade e fui morar em Caçador, Santa Catarina, uma cidade vizinha de Porto União, onde eu estudei, eu fiz o curso primário e o curso secundário. Meu pai era pequeno comerciante, depois construtor, e o nome dele é Valdomiro Martins. Minha mãe dedicava-se mais ao lar e o nome dela era Paulina Martins. Tive e tenho, um único irmão, Odair de Flor Martins, que é médico e mora em Curitiba. Então passei a minha adolescência, a minha infância praticamente em Caçador, Santa Catarina. E em 1964 eu vim estudar em Curitiba e aqui fiquei até hoje. Vim fazer o vestibular num ano difícil da nossa história, que é a história do golpe militar de 1964. Em 1964, então, fiz o vestibular de Direito na PUC de Curitiba e também fiz letras na Universidade Federal do Paraná. E durante o período da minha faculdade, fiz uma militância no movimento estudantil, decorrente, inclusive, do momento político que nós estávamos vivenciando. Após o golpe militar, as mobilizações estudantis de toda a sociedade ocorreram em todo o país e eu me integrei nesse movimento, um movimento estudantil que lutava por liberdades democráticas e também pela democratização do ensino público brasileiro. Participei então de grandes mobilizações estudantis, passeatas, a tomada da reitoria aqui em Curitiba, no Paraná, fiquei aqui em Curitiba até 1969. Nesse período de militância estudantil aqui no Paraná, eu conheci um partido político, Ação Popular, e em 1966 eu ingressei nesse partido político que tinha, assim, por objetivo não só derrubar a ditadura, mas instalar no nosso país um governo democrático popular. Então tive uma atuação mais ampla, não só no movimento estudantil, como também no movimento bancário e particularmente começando o movimento operário de resistência aqui em Curitiba, no Paraná. Um movimento de resistência contra a ditadura militar. No dia da minha formatura, no final de 1968, começo de 69, com o AI-5, o avanço da repressão no nosso país, eu, após a minha formatura, que foi na reitoria, recebi uma notificação do DOPS para comparecer, e como havia uma falta de segurança no nosso país, se eu fosse prestar um depoimento no DOPS, não sabíamos qual seria a segurança de vida que eu teria. Então, a partir daquele momento, eu passei a viver numa clandestinidade. Fui embora para São Paulo, capital,
onde, como uma militante da Ação Popular, ocupei então um cargo de direção, que era a direção da Ação Popular no município de São Paulo, juntamente com outros 2 companheiros. Tínhamos então por objetivo organizar o movimento operário, sindical, a militância estudantil e demais segmentos da população, para conseguirmos então o objetivo de derrubar a ditadura, restaurar as liberdades democráticas e instalar um governo popular. Me dediquei então ao movimento operário, fui morar num bairro operário lá de São Paulo, que era a Penha, e outros bairros próximos na cidade de São Paulo, até que em 1972 eu fui presa pela equipe do famoso Dr. Fleury, que era chefe do Esquadrão da Morte no nosso país. Já desde o momento em que nós fomos presos, no centro da cidade de São Paulo, eu fui violentamente torturada, já a partir daquele momento, com espancamentos, e fui encaminhada então ao DOPS de São Paulo. Lá, muitos companheiros da Ação Popular tinham sido presos, e aí começou um processo, né, de tortura, de depoimentos, e eu fiquei então nesse período 40 dias numa solitária e sofrendo toda sorte de torturas, desde espancamentos, choques elétricos nas diversas partes do corpo, pau de arara, além do isolamento da cela por 40 dias, ausência de alimentação por alguns dias, enfim, um processo de tortura que era comum naquela época, face à ditadura instalada no nosso país. Após os 40 dias, ocupei uma sala juntamente com os companheiros e depois de alguns meses fui transferida para o Tiradentes. Como nós tínhamos um processo de ação popular em São Paulo e tinha outro em Curitiba, eu vim de Camburão, juntamente com 2 médicos, de São Paulo para Curitiba, presa, algemada, e chegando aqui em Curitiba, me colocaram no quartel da Polícia Militar, que era, na época, na Praça Rui Barbosa. Lá prestei depoimentos na auditoria e graças ao juiz auditor, que era bastante liberal, que ligou para São Paulo perguntando se eu tinha prisão preventiva decretada, e não o tendo, era realmente tudo ilegal, me dispensou. E aí ganhei as ruas nesse dia, mas a partir desse momento também fiquei mais uma vez clandestina, porque no dia seguinte a prisão preventiva tinha sido decretada pelo juiz auditor de São Paulo, e aí fiquei então clandestina e foragida durante alguns meses após 73, até o julgamento do meu processo. Nesse período de clandestinidade em São Paulo, onde eu ocupei esse cargo de direção da Ação Popular, a situação do país era bastante preocupante. A repressão, ela estava em todas as partes. Se você andasse pelas ruas
poderia ser vistoriado por forças policiais, podia ser preso a qualquer momento. E durante também o período de prisão, muitos companheiros foram torturados, e teve um dos companheiros que foi assassinado pela ditadura, que foi o Luiz Hirata, que recebeu tantas pancadas nas costas, que então, não aguentando, ele sucumbiu, né? Foi assassinado pela ditadura. E assim como esse nossos companheiros, muitos outros tantos companheiros sofreram toda sorte de violências e inclusive foram assassinados. Eu aqui hoje quero render uma homenagem a todos esses combatentes que, por sua luta, conseguiram derrubar a ditadura e também conseguiram as liberdades democráticas. E eu também agradeço a oportunidade de estar presente naquela luta e também ter ajudado com a minha participação, então, o restabelecimento das liberdades democráticas em nosso país. A partir, então, desta época, onde eu saí da prisão, fiquei clandestina, passei em casas de parentes por vários meses, já que inclusive estava foragida com prisão preventiva decretada, e num determinado período fui trabalhar em Porto Alegre, na empresa de um amigo do meu pai, o Tedesco. Também queria agradecer nesse momento a família Tedesco, que me deu a oportunidade de trabalhar mesmo de forma clandestina naquela empresa, no departamento pessoal de uma empresa de embalagem de papel. Passei lá um período de 1 ano, e após esse período de clandestinidade, daí retornei às minhas atividades normais, fui fazer um curso de pós-graduação em Florianópolis, em literatura, e também morei em Balneário de Camboriú, onde dei aula, e após então esse período e após a anistia, retornei para Curitiba, em 1979, e ingressei então na minha atividade profissional principal, que é a advocacia. Sou advogada de milhares de trabalhadores, ingressei num escritório que tinha como sócio, um dos sócios, o senhor e advogado e militante Edésio Franco Passos, que era um líder. Infelizmente, esse ano nós perdemos esse grande combatente, mas eu também quero agradecer nessa oportunidade o fato de tê-lo conhecido, de ter militado com ele na ação popular e também ter aprendido muito da advocacia, muito do que sei da advocacia com ele e com outros colegas também do escritório. A partir de então, aqui em Curitiba, me dediquei não só então ao trabalho profissional de defesa de trabalhadores das mais diversas áreas, da construção civil, dos ferroviários, motoristas de táxi, motoristas de ônibus, caminhoneiros. Ajudei a formar sindicatos e também ajudei a formar associação de moradores de bairros, também ajudando na luta por moradia aqui nessa cidade. A cidade cresceu e nesse período todo eu também, em função da minha atividade profissional, da militância política, também ajudei a construir uma parte dessa sociedade,
Não só porque participei dessas mobilizações estudantis, mas das eleições diretas, da luta pela anistia. Então, ajudei a construir a democracia e também ajudei a organizar a luta dos trabalhadores em defesa de seus direitos, em defesa das mulheres, em defesa, então, de todo o patrimônio público e da própria democracia. Também, além da militância no movimento estudantil, no movimento social, eu também me dediquei a defender os interesses dos advogados empregados, e em função dessa luta, eu ajudei a criar o Sindicato dos Advogados do Paraná. Fui inicialmente secretária desse sindicato e depois fui presidente do Sindicato dos Advogados. Além disso, também ocupei um cargo de representação, de conselheira na Ordem dos Advogados do Paraná. E em função de toda essa militância no movimento social, no movimento das mulheres, ajudando a inserir os direitos das mulheres na Constituição, lutando pelas delegacias das mulheres, pelos centros de referência das mulheres. E em função dessa luta, dessa militância em defesa da democracia, da soberania do país, eu tive a honra de ter sido eleita vereadora da cidade de Curitiba. Fiquei 2 anos como vereadora, de 1998 a 2000, aliás, de 2000 a 2002, e em 2002 também faço os trabalhos realizados na Câmara, defesa de trabalhadores, da sociedade, dos interesses da sociedade. Tive a honra de ter sido eleita a primeira deputada federal do Paraná. E aí assumi, então, na Câmara Federal como deputada. Em 2002, fui militante do PT. Fui eleita com o presidente Lula e permaneci, então, na Câmara até 2007. Lá na Câmara, eu atuei na Comissão do Trabalho, defendendo os interesses dos trabalhadores, das mulheres, fazendo projetos de interesses, então, desses segmentos. E também criei lá uma frente parlamentar de acompanhamento da dívida pública brasileira. Considerava e considero que o principal problema do país está na implementação desse modelo econômico, social, que não defende os interesses da população e do nosso país. Então, a minha luta, desde a época da ditadura, também foi pela mudança do modelo econômico e social do nosso país, que privilegia os juros, o capital especulativo, em detrimento do conjunto da população. Considero que os juros abusivos que existem no nosso país, o maior do mundo, prejudica o desenvolvimento econômico e social e, portanto, então, naquela oportunidade, criei a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Dívida e me envolvi num movimento que perdura até hoje, que é o movimento pela auditoria cidadã da dívida pública. Sou coordenadora atualmente aqui no Paraná, desta instituição da auditoria cidadã da dívida pública brasileira, e onde não só lutamos para que seja implementado o dispositivo que existe no ato das disposições transitórias constitucionais, o artigo 26, para que realmente seja feita uma auditoria da dívida pública brasileira, porque nós constatamos através de estudos
que existem dívidas que estão já quitadas, que estão prescritas, que são ilegítimas, e é importante então que nós cumpramos esse dispositivo constitucional, fazendo auditoria da dívida para reduzir né, a dívida pública interna e externa, e termos então, face à redução da dívida, recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Lá no Congresso Nacional, também fiz vários projetos de interesse social, pela redução de juros, e também, naquela oportunidade, ingressei com uma ação popular questionando a 8ª rodada do petróleo, porque entendia e continuo entendendo que os recursos naturais do nosso país devem ser destinados ao conjunto da população brasileira. Questionamos o modelo econômico existente, que privilegia, como já falei, o setor financeiro, e continua como na época do Brasil colônia, tirando os recursos naturais do nosso país e destinando à exportação sem beneficiar o produto, e aí prejudicando também o conjunto da população brasileira e o próprio desenvolvimento do nosso país. Terminando então o meu mandato de deputada, continuei na advocacia trabalhista, como sempre a exerci desde 1979, continuando a defender milhares de trabalhadores. Atualmente, eu sou presidente do Instituto Reage Brasil, que é uma organização civil, uma entidade que objetiva defender o patrimônio público e defender os interesses do conjunto da população brasileira. E em função desta entidade, da presidência dessa entidade, temos feito muitas palestras que envolvem então a questão aí dos leilões das áreas petrolíferas, que nós somos contrários, e também continuamos a defender as ilicitudes do leilão da Companhia Vale do Rio Doce. Sou autora, como já falei, daquela ação que questiona a 8ª rodada do petróleo, e tive a felicidade de ter ganho de causa dessa ação e ter sustado então essa 8ª rodada do petróleo, que destinava recursos do pré-sal para empresas, né, sem observar então as necessidades do povo brasileiro. Nós somos favoráveis à exploração gradativa dos recursos minerais e naturais, e que essa exploração ela vise o interesse social da nossa sociedade. E então não só sou autora dessa ação popular, como também uma que questiona, que foi proposta em 1997, que questiona o leilão de privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, na oportunidade, ela foi 41,63% das suas ações com direito a voto foram vendidas por 3 bilhões e 300. Quer dizer, um preço vil para uma importante empresa nacional que foi criada com o objetivo de desenvolver as regiões do nosso país, especialmente aquelas que detinham minérios, né? Era um complexo de 54 empresas. A maior empresa exportadora do nosso país
é a maior produtora de ferro do nosso país e do mundo, e também a maior empresa que explorava o ouro na América Latina. Tinha um conhecimento geológico de grande importância, e tudo isso foi leiloado por 3 bilhões e 300. Então essa luta, que dura desde 1997, portanto mais de 20 anos, ela continua, e nós então agora retomaremos essa luta no sentido de cumprir uma decisão judicial que determina que seja feita uma avaliação do seu patrimônio, porque nós questionamos então o preço vil que ela foi vendida, e também acompanhar a decisão do juiz sobre a análise das ilicitudes do leilão de privatização da Vale do Rio Doce, que foram alegadas nessas ações populares que foram interpostas contra esse leilão de privatização. Atualmente eu sou avó de 6 netos, aguardando mais um. Então tenho 7 netos. Tive 3 filhos, assim, que não só os filhos como os netos, eles me trouxeram e me trazem grande alegria. Tenho 2 filhos advogados, tenho um que é também do comércio, e acredito que pude, nessa minha trajetória, contribuir para que os meus filhos e meus netos tivessem melhores dias aqui no nosso país, pelo menos vivendo numa sociedade democrática. Claro que nós entendemos que a democracia implementada no nosso país, ela passa por dificuldades, especialmente nesse momento, e espero que eu possa ainda contribuir muito mais para aprimorar a democracia e também para garantir que possamos dar à sociedade brasileira melhores condições de vida, com dignidade, com uma distribuição de renda melhor do que atualmente, e também construindo a soberania do nosso país. Queria também, nessa oportunidade, agradecer meu pai e minha mãe, que me trouxeram ao mundo e também que me ensinaram muitas coisas do que eu aprendi. E também tentei repassar para a sociedade. Queria agradecer todos os companheiros, todas as pessoas com quem eu convivi durante todo esse processo, agradecer a militância, os anônimos que ajudaram a construir esse país, essa cidade. Me identifico muito com a cidade de Curitiba, porque foi aqui que eu me estabeleci, aqui eu fiz a faculdade, construí o meu patrimônio, exerço a minha atividade profissional, a minha militância. Enfim, agradeço a toda a sociedade por ter me acolhido, né? E desejo que o ano de 2017 e os futuros sejam para o nosso país anos de recuperação econômica, onde toda a sociedade possa usufruir das riquezas aqui naturais
desse país belíssimo que é o Brasil, desse Brasil grandioso, e que possamos todos estar juntos numa sociedade muito melhor. Muito obrigada.